Olá pessoal, sou Mário Bartolomeu, diretamente do canal Biogênesis. Estou aqui para gravar mais uma aula sobre os compostos inorgânicos. Nesta aula falaremos sobre sais minerais. Lembrando que nós já temos uma aula introdutória no canal, né? Assista o link na descrição. Nesta aula eu fui apresentando a lista de todos os compostos, tanto orgânicos como inorgânicos, e dei uma breve apresentação sobre as funções de cada uma de uma forma resumida. Então assista aquela aula para te dar uma base para compreenderes essa. Lembrando também que já temos uma aula falando sobre a água, que é o primeiro grupo dos compostos inorgânicos, né? O card está aparecendo agora aqui na tela, clica no card para que você assista mesmo. Não se esqueça de subscrever no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações para que você possa receber as próximas atualizações e deixa um like, compartilha o vídeo que estarás a me ajudar e muito. Então, sem mais delongas, vamos continuar ou vamos dar início então à abordagem sobre esse tema maravilhoso que é os sais minerais. Os sais minerais, eles são vários e como características gerais, né, ou como funções gerais que esses mesmos apresentam, eles são cofatores enzimáticos, ou seja, cofator enzimático são substâncias que permitem com que as enzimas funcionem. Então, uma enzima é uma proteína, não é uma proteína que se especializa na catálise de reações biológicas, ou seja, são proteínas que aceleram as reações biológicas. Então, uma proteína só em si, ela não é funcional, ela precisa associar-se a uma outra substância, permitindo com que haja o funcionamento da mesma. Então, os sais minerais, muitos dos sais minerais, eles têm essa função, eles vão associar-se, não é, a proteínas, permitindo com que as mesmas funcionem. Eles estão presentes na estrutura de tecidos, no controle de vias metabólicas, na pressão osmótica, não é, na regulação da quantidade de água, onde tem mais sal atrai mais quantidade de água, onde tem menos atrai menos, e assim sucessivamente. No equilíbrio ácido-base, não é? Muitos dos sais minerais eles equilibram o pH sanguíneo. Então, também como ativadores da ação hormonal. Hormônios são mensageiros químicos. Portanto, essas são as características gerais dos mesmos. Os sais minerais eles estão classificados em dois grupos principais, não é? Que são os macrominerais e os microminerais. Os macrominerais são os minerais cuja a necessidade diária de ingestão está acima de 100 mg por dia. Porém, os microminerais são aqueles que a sua ingestão diária, né, a concentração é relativamente pequena, comparando com os macrominerais, que são já os microminerais, está em torno de uma concentração menor de 20 mg por dia. Não significa que os macrominerais sejam os mais importantes dos micro, não. As funções dos mesmos têm, cada sal mineral ele tem uma função importante no organismo, que a sua carência pode resultar no aparecimento de doença. Porém, existem aqueles que o organismo precisa em maior quantidade, não é uma quantidade relativamente grande, que é o caso dos macrominerais. Porém, os microminerais, a sua quantidade ou a necessidade de absorção ou de ingestão diária é relativamente pequena. São macrominerais o cálcio, o fósforo, potássio, sódio, enxofre, cloro, magnésio, né? E micromineral o cobre, zinco, iodo, selênio, ferro, cobalto,
manganês, molibdênio, flúor e o cromo. Funções dos sais minerais. Primeiro grupo que vamos estudar é o cálcio, não é? O cálcio de um lado e do outro lado o fósforo. O cálcio ele é importante na contração muscular. Quando uma fibra muscular recebe um estímulo para contrair-se, um tipo de retículo endoplasmático liso especializado das células do músculo, elas liberam cálcio e esse cálcio interage com proteínas do citoesqueleto, não é? Permitindo com que haja o deslizamento das mesmas. São proteínas, nomeadamente actina e miosina. Lembrando que para que haja contração muscular, né, a contração muscular é resultado do deslizamento de proteínas actina sobre as proteínas miosina. E quando acontece o deslizamento, não é, há encurtamento da unidade básica da contração muscular, que são os sarcômeros, e esse encurtamento resulta na contração, né, na contração muscular. E o cálcio é um cátion, não é? É um sal mineral que é importante para que esse processo aconteça. O cálcio também está implicado na coagulação sanguínea, ele tem participação, né, na coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é um fenômeno que permite com que quando um vaso é lesado, plaquetas, fatores de coagulação, que são proteínas plasmáticas, não é? Vão reagindo, não é? Vão reagindo, permitindo com que haja formação de coágulo. Esse coágulo vai resultar no fechamento do vaso lesado. Então, essas reações que acontecem, que são chamadas de hemostase, há participação do cálcio. Então, o cálcio não está ligado só na contração muscular, como na coagulação sanguínea, não é? Na formação de estruturas rígidas, como os ossos e dentes, né? Mas é importante salientar que para formarem os ossos e os dentes, né, o cálcio deve estar associado ao fósforo, né, que são os fosfatos de cálcio. O fosfato de cálcio é a estrutura que garante a rigidez tanto dos ossos como dos dentes. E nós vamos aprofundar esse assunto também quando estudarmos aí, quando começarmos a falar sobre o tecido ósseo. Vamos ver como é que o osso ele é rígido e é resistente. O fósforo é um sal mineral o mais versátil, né? O mais versátil porque ele tem uma gama de funções. Ele está presente em ossos e dentes, né? A estrutura vai garantir a rigidez de ossos e dentes, como eu já disse. Está presente nos lípidos que formam as membranas biológicas, os fosfolípidos, né? Que são lípidos associados a fosfato. Desempenha papel estrutural porque está presente na molécula de ATP, GTP, AMP, ADP e creatina fosfato, né, que são substâncias energéticas. Ele está implicado na transferência de energia, não é? Porque quando essas moléculas perdem o fosfato, esse fosfato é a ligação do fosfato a essa molécula, não é? Que é, por exemplo, no caso de ATP, a adenosina com 3 fosfatos. Quando perde um fosfato, há liberação de energia. Tanto o ATP, o GTP, a AMP e a ADP têm esse mesmo mecanismo. Porém, o fosfato, a ligação entre a adenosina ou a guanosina com o fosfato, acumula-se muita energia. E essa, quando é quebrada, há liberação de uma grande quantidade de energia. E essa energia é usada, né, em vários processos metabólicos, em várias reações do organismo. Também ativador de monossacáridos. Todos os glúcidos, para serem degradados,
não é? No caso de monossacárido, tanto a glicose, a frutose ou a galactose, para serem degradadas ou para serem oxidadas, elas precisam ser adicionadas a um grupo fosfato, né? A serem adicionadas a um grupo fosfato, antes que elas entrem em um processo, em uma via chamada de via glicolítica. Porém, todos os monossacáridos, para serem degradados, para serem oxidados, eles precisam entrar em uma via chamada de via glicolítica, uma via de quebra, de degradação. E antes de que isso aconteça, precisam de ser fosforiladas. Então, precisa ser adicionados grupos fosfato. Então, nós chamamos isso de ativação dos monossacáridos. E também está implicado na ativação de coenzimas, como o NADH, né, NADP, FAD. Então, o fósforo ele vai também desempenhar essa função de ativação de coenzimas. Essas o FAD, elas são carregadoras de eletrões que precisam de fósforo, né, para serem ativadas. Sódio e potássio. O sódio é homólogo do potássio. Por quê? Porque o sódio está mais concentrado no meio extracelular e o potássio está mais concentrado no meio intracelular. Porém, ambos vão desempenhar funções semelhantes, com algumas particularidades, né, com algumas funções extras que cada um vai desempenhar. Porém, os dois estão implicados na condutibilidade de impulsos nervosos, na pressão osmótica, né, no controle de água, qual é a quantidade de água que entra e que sai da célula. Porém, algumas particularidades, né, tem o sódio e aí o potássio do outro lado. O sódio ele é importante na reabsorção intestinal de nutrientes, né, potencializa a reabsorção de nutrientes como a glicose, aminoácidos e muitas vitaminas do complexo B. Porém, o potássio ele é cofator de muitas enzimas, como a amilase, a anidrase carbônica, entre outras. O ferro é um importante constituinte da hemoglobina, não é? Importante constituinte da hemoglobina, e sabemos que a hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio. Se o ferro é importante componente da hemoglobina, porém, podemos considerar que ele tem a função de transporte de oxigênio. Temos aqui uma imagem da hemoglobina. A hemoglobina ela é formada por 4 cadeias, né? 4 cadeias polipeptídicas, né? Porém, temos 2 cadeias beta, né, e 2 cadeias alfa. E cada cadeia está associada a um grupo M, né? Está aqui o grupo M, chamamos de grupo M, e cada grupo M está associado a um átomo de ferro. Então, o oxigênio liga-se com o ferro, ou seja, a hemoglobina liga-se ao oxigênio graças à presença do ferro, porque o ferro é que tem afinidade ao oxigênio. Então, a hemoglobina só é eficiente no transporte de oxigênio porque possui esse átomo de ferro. Esse átomo de ferro é que se liga ao oxigênio, permitindo com que haja transporte por intermédio da hemoglobina. Assim como o ferro, temos o iodo, né? O iodo que é um importante constituinte dos hormônios da tireoide, nomeadamente o T3 e o T4. O T3 é porque é chamado, né? O T3, o hormônio T3 é chamado de triiodotironina e o T4 é o tetraiodotironina. Porém, a carência de iodo pode se desembocar no aparecimento de uma doença que é chamada de bócio. O bócio é o aumento da glândula tireoide, resultando na carência de iodo, resultando na não formação, não é? Na não produção desses 2 hormônios, o T3 e o T4. Outros
sais minerais importantes é o cloro, que é um componente do suco gástrico, não é? É um importante componente do suco gástrico, porque ele forma o ácido clorídrico associado ao hidrogênio, forma o ácido clorídrico, e está também relacionado com o equilíbrio ácido-base, porque também ele é um importante tampão plasmático. Para quem não sabe, um tampão é uma substância que resiste, não é? Resiste à variação de pH. Então, o cloro também está implicado aí na variação de pH, não é na variação, na resistência à variação de pH, permitindo com que o pH do sangue não altere, mesmo com a adição de ácidos ou bases fortes. O magnésio é um componente da clorofila, né, que é um pigmento fotossintético que tem a função de reabsorção da energia luminosa, né, é um importante componente que garante a eficiência na fotossíntese, né, de plantas, não só de plantas, mas como de todos os organismos que são clorofilados. Também ele é um importante cofator enzimático. O cobalto faz parte da vitamina B12. Então era isso a mensagem que eu tinha para transmitir a vocês, não é? Muito obrigado para você que chegou até o final. Não se esqueça de deixar o teu like, compartilhar o vídeo, subscrever no canal. Assim estarás a permitir com que mais pessoas conheçam o meu trabalho, que esse trabalho seja difundido a mais pessoas, não é? Dar aqui uma força, dar essa força para nós, e até lá, bons estudos.